Existe um tipo especial de medo que vem com a idade. Não o medo da morte, mas o medo de se tornar invisível, de ver seu corpo te trair um dia de cada vez. Você acorda com dor. Seu estômago parece um campo de batalha, com inchaço, queimação e cólicas que roubam seu sono. E a pior parte, as pessoas que você ama começam a olhar para você de forma diferente, não com admiração, mas com preocupação, com pena. Você se torna a pessoa de quem eles precisam cuidar. Você para de ir a jantares. Você para de viajar. Você para de viver porque seu intestino não deixa. Os médicos te dão remédios, mais remédios. Eles dizem que é só a sua idade. Eles dizem para você controlar os sintomas, mas ninguém te diz como se curar. Mas e se eu te dissesse que existe uma avó de 88 anos que come o que quiser, que nunca toma um único remédio digestivo, que acorda todas as manhãs com mais energia do que pessoas com metade da idade dela? E o segredo dela? Um ritual de 30 segundos, que ela faz todas as manhãs com uma especiaria que você provavelmente já tem na sua cozinha. Esta não é uma história sobre um remédio milagroso. Esta é a história de uma mulher que se recusou a desistir, e o que ela descobriu mudou tudo. Me escute com atenção. Se você está assistindo a este vídeo agora, se já se sentiu preso em um corpo que não funciona como antes, se está cansado de ouvir que a dor é apenas parte do envelhecimento, então você está no lugar certo. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que essa mulher faz todos os dias. Você vai entender por que isso funciona e terá a opção de começar a sua própria transformação. Mas é o seguinte, isso não vai funcionar se você estiver procurando por uma solução rápida. Isso não vai funcionar se você não estiver disposto a acreditar que seu corpo ainda tem o poder de se curar. Porque essa história não é só sobre digestão, é sobre retomar o controle, é sobre provar para si mesmo que você ainda não acabou. Então deixe-me te levar de volta para onde tudo começou, para o momento mais sombrio da vida dela. O nome dela é Rosa, e há 12 anos ela estava morrendo, não de câncer, não de ataque cardíaco, mas de algo muito mais cruel, uma doença digestiva crônica. Por 15 anos, o estômago dela travou uma guerra contra ela. Inchaço severo após cada refeição, refluxo ácido que queimava sua garganta à noite, constipação tão dolorosa que ela chorava no banheiro. Os médicos deram nomes: síndrome do intestino irritável, gastrite, intestino permeável. Mas não importava como chamassem, o resultado era o mesmo: dor. Ela parou de comer os alimentos que amava. Sem alho, sem cebola, sem temperos. Tudo ficou sem graça. Tudo ficou seguro. Mas até mesmo os alimentos seguros a machucavam. Ela parou de ir às festas de aniversário do neto. Ela parou de visitar a filha aos domingos porque nunca sabia quando a dor viria e não suportava a humilhação. Ela se tornou uma prisioneira, não em uma cela feita de barras, mas em um corpo que parecia uma gaiola. Os comprimidos se acumularam. Comprimidos roxos para o ácido, comprimidos brancos para o inchaço, probióticos que custavam mais do que suas compras e ainda assim nada mudava. Um dia, o médico olhou em seus olhos e disse: Rosa, é assim que vai ser agora. Você tem 76 anos. Seu sistema digestivo está velho. Você precisa aceitar isso. E por um momento ela acreditou nele. Ela quase desistiu. Mas lá no fundo, algo se recusava a morrer. Uma voz pequena, uma lembrança. Ela se lembrou de sua própria avó. Uma mulher que viveu até os 97 anos, que nunca foi ao médico, que cozinhava com fogo, tempero e risadas. E então ela se lembrou de outra coisa, um caderno, o livro de receitas de sua avó, guardado em uma gaveta por 40 anos. Ela o abriu e na primeira página, escrito com tinta desbotada, estavam as palavras: O corpo não esquece como se curar, você só precisa lembrá-lo. Rosa ficou ali sentada por horas, lendo as anotações, receitas, remédios e rituais de sua avó. Mas uma coisa continuava aparecendo repetidas vezes. Cúrcuma, não como remédio, mas como ritual.
uma prática diária. Sua avó havia escrito: "Isso não é apenas um tempero, isso é fogo, isso é vida. Limpa o sangue, acalma a tempestade por dentro. Tome todas as manhãs, deixe que lembre ao seu corpo do que ele é capaz." Rosa estava cética. Como um simples tempero poderia fazer o que 15 anos de remédios não conseguiram? Mas então ela pensou: o que eu tenho a perder? Na manhã seguinte, ela experimentou. Uma colher de chá rasa de açafrão em pó misturada com água morna e uma pitada de pimenta do reino. 30 segundos para preparar, 30 segundos para beber. Tinha um gosto terroso, amargo, estranho, mas ela terminou de comer. E então no dia seguinte, e no outro, e no outro. Na primeira semana, nada aconteceu. Ela quase desistiu, mas algo nas palavras de sua avó a fez continuar. O corpo não esquece, você só precisa lembrá-lo. E então, no 10º dia, ela acordou sem dor. Pela primeira vez em anos, sem queimação, sem inchaço, apenas silêncio. Ela chorou baixinho, não de tristeza, mas por algo que quase havia esquecido: esperança. Hoje, Rosa tem 88 anos e não teve um único problema digestivo desde então. Então, o que exatamente ela faz? Deixe-me explicar para você, passo a passo. Passo 1: o pó dourado. Todas as manhãs, antes de comer qualquer coisa, Rosa toma uma colher de chá de cúrcuma pura em pó. Nada de suplementos de cúrcuma, nem comprimidos, apenas o tempero cru. A cúrcuma contém algo chamado curcumina. É um dos compostos anti-inflamatórios naturais mais poderosos da Terra. Seu intestino está inflamado. É por isso que dói. A curcumina entra e acalma o fogo. Ela repara o revestimento dos seus intestinos. Ela reduz o inchaço. Ela ajuda seu corpo a digerir os alimentos da forma como deveria. Passo 2: o segredo da pimenta do reino. Mas aqui está o segredo que a maioria das pessoas não percebe. Só a cúrcuma não é suficiente. Seu corpo não consegue absorvê-la direito. É aí que entra a pimenta do reino, só uma pitadinha. A pimenta do reino contém piperina e a piperina aumenta a absorção da curcumina em 2000%. Sem ela, a maior parte da cúrcuma simplesmente passa pelo seu corpo. Com ela, seu corpo absorve como uma esponja. Passo 3: água morna e mel. Rosa mistura tudo em água morna, não fria, não quente, morna. Isso ajuda as especiarias a se dissolverem e torna a mistura suave para o estômago. Ela adiciona uma pequena gota de mel, não para adoçar, mas porque o mel acalma ainda mais o revestimento do intestino. Ela bebe devagar. Ela não tem pressa. Este é o momento dela, o ritual dela. 30 segundos para preparar, 30 segundos para beber, mas os efeitos duram o dia todo. Hoje, Rosa come o que quiser: alho, cebola, tomate, alimentos que antes a destruíam. Agora, porém, eles nem a incomodam mais. E essa não é apenas a história dela. Cientistas estudaram isso. Foi comprovado que a cúrcuma ajuda com síndrome do intestino irritável, refluxo ácido, inchaço e gases, inflamação no intestino, até mesmo úlceras. Centenas de pessoas experimentaram o ritual da Rosa e centenas escreveram para ela dizendo: funcionou, eu recuperei minha vida. Hoje, Rosa não vive mais com medo. Ela não conta mais comprimidos. Ela não evita jantares em família. Ela dança em casamentos. Ela viaja para ver a irmã em outra cidade. Ela acorda todas as manhãs e agradece ao seu corpo por ouvir. E quando as pessoas perguntam como ela conseguiu, ela diz o seguinte: parei de esperar que alguém me salvasse. Lembrei que meu corpo não é meu inimigo. Ele só estava pedindo para eu ouvir. Nunca é tarde demais. Não importa há quanto tempo você está sofrendo. Não importa quantos médicos disseram para você simplesmente aceitar. Seu corpo ainda se lembra de como se curar. Você só precisa lembrá-lo. Uma colher de chá, uma pitada de pimenta, água morna, 30 segundos.
Foi só isso que bastou para Rosa, e pode ser só isso que você precisa também. Comece amanhã de manhã e veja o que acontece.